Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Começamos agora o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, o assunto é o combate qualificado ao crime organizado. Seja em pequenos grupos ou quadrilhas maiores, não falta quem quer colocar a mão no que pertence ao outro. E você que nos acompanha aí do outro lado, deve ter acompanhado pela imprensa que há também um trabalho em andamento para combater esse crime, principalmente quando pessoas se associam para cometer delitos, seja contra a vida ou contra o patrimônio. Para nos falar sobre o tema, o Cultura Entrevista recebe o delegado da Polícia Civil, Gilmaro Alves Ferreira. Doutor Gilmar, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Somos nós, Alexandre Iracemos, na Polícia Civil aqui do Vale do Aço. Agradece mais essa oportunidade que a TV Cultura tem aí colocado à Polícia Civil e aos órgãos de segurança pública. O senhor volta, na verdade, ao programa, né? Veio aqui a primeira vez já faz uns 2 anos e ainda era delegado lá da comarca de Timóteo, né? Hoje volta como delegado responsável pela Delegacia de Acervos e Operações em Ipatinga. Bom, para quem quer saber mais, quer entender exatamente quais são as atribuições da Delegacia de Acervos e Operações? Olha, a criação dessa delegacia de acervo, ela teve como papel fundamental justamente desafogar as delegacias que seriam criadas com a implantação do denominado PCNet, ou seja, o Sistema de Informatização da Polícia Civil aqui no Vale do Aço. E essa delegacia de acervo, ela então apanhou todos os inquéritos policiais que tramitavam na delegacia de polícia aqui de Ipatinga até o dia 1º de dezembro de 2013. Isso quer dizer que aqueles inquéritos policiais dos anos anteriores a esta data, esses inquéritos foram alocados na delegacia de acervo. Então, a conclusão, investigação, pedido de providências, pedidos de prisões, todos esses pedidos, todos esses inquéritos tramitam hoje na delegacia de acervo. E, em relação aos demais fatos que ocorreram e que vêm ocorrendo após essa data, esses inquéritos policiais, seja por portarias, autos de prisão em flagrante delito, eles são encaminhados para as AISPs, que são as áreas de segurança pública, áreas integradas de segurança pública aqui do Vale do Aço. Em Ipatinga, hoje, nós temos 3 AISPs. E estas AISPs, elas são divididas em bairros. Ou seja, nós temos uma primeira AISP, que é a 318, que funciona Betânia, Canaã e aquela região ali, proximidades, Vila Militar, Estrada de Itaúbas. Temos uma segunda AISP, a AISP 117, com um núcleo, ou seja, com a delegacia no bairro Iguaçu. Então, ela abrange os bairros Cidade Nobre, Limoeiro e aqueles bairros ali limítrofes. E temos também a outra AISP, que é a AISP 116, que é a área aqui do Veneza, Centro e demais bairros. Quer dizer, o factual esse do dia a dia vai sempre cair nessas delegacias, nessas áreas integradas. Tá? Os casos pontuais, específicos, que demandam um trabalho muito mais aprofundado, vão cair lá na sua mesa, na delegacia de acervos. Sim, esses fatos, né, que vêm ocorrendo após essa data, eles são transferidos para essas AISPs, dependendo, é claro, do bairro que ocorra. O que nós também não podemos esquecer, Alex, aqui de afirmar é que, mesmo com a criação das AISPs, nós tivemos algumas delegacias especializadas que continuaram em funcionamento, como, por exemplo, a delegacia de homicídios, como, por exemplo, a delegacia de crimes contra as mulheres, não a mulher. Essas delegacias ainda encontram-se em pleno funcionamento. Tá, bom, foi um desafio para o senhor sair de Timóteo e lá já havia desafios enormes para a segurança pública e enfrentar a situação aqui na Regional de Ipatinga? Olha, inicialmente sim, mesmo porque nós, enquanto seres humanos, né, tudo que é novo nos dá aí uma certa insegurança, uma certa sensação de saber o que vai acontecer, como vai ocorrer. Se vai dar certo, né? Se vai dar certo ou não, é claro, né? Mesmo porque não se pode esquecer que eu já prestava serviço em Timóteo há mais de 13 anos, outrora na função de escrivão de polícia e recentemente, aí, a partir de 2009, na função de delegado de polícia. Doutor Gilmar, vamos voltar, eu queria que o senhor voltasse pontualmente da sua época lá em Timóteo,
porque nós vimos várias operações policiais lá que colocou muita gente na cadeia, são pessoas que permanecem na cadeia até hoje. Por exemplo, a Operação Cheiro Verde, eu estava revirando os arquivos do Jornal Diário do Aço hoje, ela foi desenvolvida em 2011, né? Foram aproximadamente 11 pessoas presas a Cheiro Verde. Era só tráfico de drogas, tinha mais crime envolvido? Olha, nessa Operação Cheiro Verde, ela foi até interessante, né? Porque há muito a Polícia Civil ali de Timóteo já vinha recebendo denúncias primordialmente relacionadas ao tráfico de drogas, Alex. Ocorre que, mesmo a apuração dessa conduta delitiva no que pertinha a tráfico de drogas, nós sabemos também que o tráfico hoje é o principal fator fomentador de outros crimes, como, por exemplo, os homicídios, como, por exemplo, os crimes contra o patrimônio. E em Timóteo, naquela oportunidade, não foi diferente. O que nós vimos ali era uma sociedade que estava passando por dificuldades, principalmente crimes contra o patrimônio. Pessoas que não tinham condições de manter os seus vícios, seja aí por drogas diversas. O que eles faziam então? Passavam a delinquir, passavam a praticar crimes contra o patrimônio, principalmente naqueles bairros, Limoeiro, aqueles bairros Alegre e outros ali. Então a Polícia Civil, como principal objetivo de centralizar suas ações e resolver, mesmo que naquele momento de forma assim rápida, foi justamente combater o tráfico de drogas, para que com vias reflexas nós pudéssemos também combater aí os crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. Tanto é que naquela oportunidade diminuiu-se os crimes contra o patrimônio naquela região. Uhum. Depois ainda teve em março de 2013 a Operação Cachoeira e a Pacificadora do Anamora em maio de 2013, todos com os mesmos princípios dessa Operação Cachoeira. Sim, a Operação Cachoeira desenvolvida primordialmente, né, ali no bairro Cachoeira do Vale, distrito Cachoeira do Vale. Isso. Nós conseguimos efetivar também a prisão de várias pessoas, inclusive a apreensão de substâncias entorpecentes, e é interessante que nós conseguimos constatar elos de ligação entre pessoas de Timóteo, Coronel Fabriciano, e só uma análise assim bem superficial e rápida para se entender, um dos principais traficantes que agia tanto em Ipatinga como Coronel Fabriciano em Timóteo, ele foi alvo nessa Operação Cachoeira, inclusive com prisão decretada, e hoje essa pessoa encontra-se foragida. Mais uma vez nós reafirmamos, né, que também naquele bairro ali nós tínhamos ali vários problemas, principalmente crimes contra a vida. O índice de tentativa de homicídio que nós tínhamos ali no distrito de Cachoeira do Vale era altíssimo. E com esse combate, com essas ações, mesmo que em conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, que é um órgão, uma engrenagem que funcionando de forma conjunta, certamente nós conseguimos somar esforços. E pensamos, né, que conseguimos aí resolver parte dos problemas da população naquela oportunidade. A Pacificadora foi pontualmente no Anamoura, né? Isso, a Pacificadora pontualmente no Anamoura, mesmo porque nós tínhamos ali naquela oportunidade vários menores cometendo ilícitos, atos infracionais naquele bairro, chegando ao cúmulo de famílias serem expulsas de suas próprias residências por não concordarem com esses atos infracionais praticados pelos menores infratores. E é interessante, quem conhece o bairro Anamoura tem pleno conhecimento que quando a polícia se desloca, ou seja, no próprio transporte, já há essa dificuldade, porque as pessoas que ali estão, ou as pessoas que ajudam nesse mundo aí do crime, eles avisam os demais que estão mais próximo ao pico, né, do Anamoura, às vezes com foguetes, bombas, e o que dificulta muito a prisão e apreensão de substâncias entorpecentes e armas. Por quê? Porque quando a polícia consegue chegar ao ponto mesmo de tráfico de drogas, esses indivíduos eles já tinham conhecimento desse transporte, ou seja, desse trajeto efetuado pela polícia, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar. E naquela oportunidade é interessante, Alex, que até o nosso colega, mandar um grande abraço para ele, o capitão Luiz Magalhães, lá de Timóteo, que ainda está ali, né? É interessante que naquela oportunidade nós desenvolvemos uma técnica até de um filme, né, o denominado Cavalo de Troia, em que conseguimos colocar policiais, civis e militares dentro de um caminhão baú fechado. Esse caminhão conseguiu ingressar no bairro Anamoura e já no bairro
conseguimos, então, esses policiais desceram, já pegando essas pessoas aí de surpresa. E conseguimos, sim, efetivar a apreensão de várias armas de fogo, substâncias entorpecentes. Naquela oportunidade, pessoas foram autuadas em flagrante delito e estão presas até hoje. Agora, em 2014, houve um recrudescimento, uma volta dos índices de homicídio, principalmente o crime violento contra a vida, e não cresceu tanto quanto o crime contra o patrimônio. Quer dizer, há uma necessidade de sequência do trabalho, não é, doutor Gilmar? É verdade, há necessidade dessa sequência de trabalho. O delegado que ali permaneceu na cidade de Timóteo, tem realizado bom serviço também junto à comunidade. Ocorre que, muitas das vezes, nós temos alguns pontos, alguns fluxos que nós denominamos na área de segurança pública. Ora, crimes contra a vida, outrora, crimes contra o patrimônio, roubos a relojarias, e aí nós temos esses pontos, esses focos. E, infelizmente, em Timóteo, nós vimos no ano de 2014 um índice, ou seja, um aumento significativo no que pertine a crimes contra a vida, bem como a crimes contra o patrimônio, na modalidade quando há violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, roubo. Mas a polícia, tanto civil como polícia militar, tem desenvolvido aí operações policiais naquela cidade para que possa aí, digamos, atenuar um pouco aí essa sensação aí, ou essa sensação de insegurança, propriamente dita. Eu já morei em Timóteo, trabalhei cobrindo a área policial há muito tempo em Timóteo, ainda da época do doutor Nivaldo Antônio da Conceição. Eram 2 delegados de polícia naquela comarca. Em dezembro eu fui lá, só tinha um. Ainda é só um ou tem mais agora? Você tem conhecimento? Não, são 2 delegados são 2 ainda, que trabalham na delegacia de Timóteo. Hoje nós temos o doutor Vinícius Ferreira e o doutor Paulo César da Torre. Os dois quem realizam essas operações policiais, realizam esses inquéritos policiais. Tá, ainda para terminar esse caso de Timóteo aqui, pelo que o senhor pesquisou, pelo que o senhor conheceu em Timóteo, a organização criminal de lá é amadora, é gente que se aventura no mundo do crime ou já tem alguma experiência? Como é que é a situação? Olha, nós podemos constatar em Timóteo que nós temos os 2 grupos. Nós temos aquelas pessoas, sim, que querem se aventurar no mundo do crime. Muitas pessoas que pensam, né? Não, eu vou fazer determinada atitude, vou praticar determinado ato e não serei punido. Então são aquelas pessoas, aqueles marinheiros de primeira viagem que tentam aí tirar do mundo do crime vantagens financeiras ou outras vantagens. Mas temos também ali, Alex, certamente pessoas que já são assim contumazes nas práticas delituosas, pessoas com disposição assim incrível, principalmente para retirar as vidas alheias, para praticar crimes violentos contra as pessoas. E entre todas essas operações que nós realizamos e efetivamos ali na cidade de Timóteo, naquela oportunidade, ou seja, entre os anos de 2010, 11, 12, os focos primordiais nós conseguimos em trabalho conjunto, Ministério Público, Polícia Militar, focar essas pessoas, ou seja, localizar os principais, os cabeças desses grupos e, através desse serviço, então, de inteligência, nós conseguimos, ora, efetivar prisões em flagrante delito, outrora, representar por prisões preventivas, prisões temporárias, e o certo é que boa parte dessas pessoas ficaram presas. Só que nós também não podemos esquecer, algumas pessoas são presas, outras permanecem. Algumas pessoas saem do mundo do crime, mas, infelizmente, outras vêm a substituí-las. São chamados vida louca, né? Os vida louca. Adoram dizer isso, né? Principalmente, né, aquelas pessoas que residiam ali no bairro Ana Moura. Você já teve a oportunidade, né, de divulgar até matérias chegava ao cúmulo de fazer um Facebook e nesse Facebook colocar jovens armados, adolescentes com armas de fogo, ou seja, fazer tratativas sobre venda de substâncias entorpecentes e aí crimes diversos que eles colocavam naquele site. E eram 2 grupos criminosos que trocavam, inclusive, ameaça entre si, no mesmo bairro, né? Sim, 2 grupos criminosos que praticamente ficavam um contra o outro e, às vezes, parte de um bando matava parte de outro bando e aí criava-se naquele bairro, certamente, uma sensação incrível de insegurança. Mas com esse aproveitamento da Polícia Civil e da Polícia Militar,
nós conseguimos retirar os principais ou as pessoas principais ali, tanto que estão presas até os dias atuais. Foram todos presos condenados. Olha, vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência, não saia daí, porque eu vou perguntar para o Gilmar sobre o trabalho que ele faz em Ipatinga. Em dezembro, eram 1.800 inquéritos especiais na mesa dele e algo em torno de 550 concluídos. E agora, nesse segundo mês de 2015, será quantos são esses inquéritos? É logo depois do intervalo. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Muito bem, está de volta ao Cultura Entrevista, que hoje recebe aqui como convidado o delegado de Polícia Civil, Gilmar Alves Ferreira, que é da Delegacia de Acervos e Operações de Ipatinga. Eu agradeço a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço. Eu lembro aqui o contato do programa, que é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. É o nosso canal de comunicação para você deixar a sua sugestão de assunto aqui para o programa, também a sua crítica, a sua sugestão. Doutor Gilmar, o ano passado, em dezembro, foi feito um balanço lá na sua delegacia e eram 1.800 inquéritos em tramitação, desses 550 concluídos em 2014. E agora, como é que está a situação nesse segundo mês de 2015? Olha, Alex, por incrível que pareça, né? Se fizéssemos aí uma conta rápida, certamente aí a pessoa que nos assiste em casa verificaria, não, certamente diminuiu bem. Mesmo porque, se nós partimos do pressuposto do que cada inquérito policial ou cada autoridade policial precisa para concluir e relatar, ou seja, no que baseia a números impostos pelo Estado, que é um acordo que é feito Estado, Polícia Civil, nós temos hoje um delegado, por exemplo, ele tem que fazer algo em torno de 17 a 22 inquéritos policiais mensais. São aqueles inquéritos que nós devemos remeter, concluir e encaminhar para o crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nesse curto lapso temporal, na Delegacia de Acervo, nós fizemos muito mais, ou seja, nós conseguimos concluir mais de 550 inquéritos policiais que encaminhamos à Justiça Pública. Logo, nós conseguimos, durante o ano de 2014, algo em torno aí, se falarmos aí mensal, de 40 a 50 inquéritos policiais relatados e encaminhados à Justiça. Trabalhamos, então, muito a mais do que era exigido. Ocorre que nós tínhamos 2 delegados na Delegacia de Acervo. Essa autoridade que aqui está, bem como o doutor Ricardo Cesário. Então, nós tínhamos, quando eu assumi a Delegacia de Acervo, somente na minha delegacia nós tínhamos 1.800 inquéritos policiais. Conseguimos diminuir, então, bastante, haja vista a conclusão desses aí, mais de 550 inquéritos policiais. Ocorre que um delegado de polícia do plantão, ele está por sair, e então tivemos a necessidade, a Polícia Civil aqui de Ipatinga, na pessoa da delegada regional e chefe de departamento, doutora Irene, teve a necessidade de pegar um delegado de polícia e colocar no plantão, causando então um vácuo na ISP 117, o que motivou a transferência do doutor Ricardo Cesário para a ISP 117. E os inquéritos policiais que estavam com ele foram então todos transferidos para a minha Delegacia de Acervo. Tinham muitos inquéritos policiais, praticamente quase que a mesma quantidade que nós tínhamos quando nós assumimos, e hoje então nós podemos afirmar que a Delegacia de Acervo hoje tem algo em torno de 2.500 inquéritos policiais. Agora, no mês de fevereiro. No mês de fevereiro de 2015. O senhor só trabalha com casos que realmente já estavam tramitando há mais tempo, denúncias que chegam até a delegacia. Como é que funciona exatamente? Olha, a Delegacia de Acervo, ela é especificamente os casos antigos, ou seja, aqueles casos anteriores a 2013, dezembro de 2013.
Em relação aos casos mais recentes, esses casos são direcionados às AISPs, desde que não sejam casos relacionados com as delegacias especializadas. Porque, por exemplo, se tivermos um homicídio no bairro Betânia, por exemplo, esse homicídio não irá para a AISP 318, que é a área de atribuição. Esse homicídio irá certamente para a delegacia de homicídios, uma vez que a delegacia especializada de homicídio ela permaneceu. E, em conjunto com essa delegacia de acervo, nós temos também a delegacia de operações, o que nós denominamos essas operações de maior monta. Todas essas delegacias, elas passam, então, por essa delegacia, todas essas operações policiais passam por essa delegacia e onde conseguimos aí fazer a análise em conjunto com a delegada regional de Ipatinga. Olha, sem informação não tem como apurar nada, não tem como investigar nada. Aliás, não tem nem jornalismo se não tiver informação. Se as pessoas não quiserem contar suas histórias, contar aquilo que elas sabem, não tem nem matéria no jornal, na TV, no rádio e nos portais por aí. E lá na polícia, as pessoas têm participado, elas têm enviado informações e, sobretudo, informações reais que permitem que vocês apurem crimes, fatos. Com certeza, Alex. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, ela não consegue trabalhar se nós não tivermos o apoio da sociedade. Nós trabalhamos nessa área de segurança pública e temos que trazer a sociedade para o nosso lado. Temos que ter uma polícia confiável, temos que ter uma polícia séria, uma polícia justa, porque só assim vamos conseguir o apoio da sociedade. E com este apoio, as pessoas elas se sentem mais propícias, né, a fazer as suas denúncias. E várias operações policiais, elas são desencadeadas porque alguém no passado fez uma denúncia que muitas das vezes a própria pessoa, quem efetivava a denúncia, poderia até pensar, mas vou fazer a denúncia, mas será que isso vai dar algum resultado? Não. Por exemplo, tivemos uma boa operação recentemente no bairro Planalto, em que várias pessoas foram presas, aquelas pessoas que eram tidas como os cabeças ali, ou seja, que fomentava tráfico de substâncias entorpecentes, que fomentava aquela briga antiga entre Planalto e Veneza, essas pessoas foram presas. Originou, então, o quê? Com denúncias de moradores do bairro Planalto e Veneza, que passaram a municiar a polícia com essas informações. Tá, essa aí que o senhor está se referindo é a Operação TNT, não é isso? Isso, Operação TNT. TNT que, aliás, é um explosivo, né? Esse o objetivo era justamente isso, né? Era tentarmos, né, no sentido, claro, que figurado, explodir ali aquelas pessoas que estavam colocando caos na sociedade. Explodir a organização criminosa. Explodir uma organização criminosa e pensamos, inclusive, Alex, que conseguimos. Tanto é que conseguimos efetivar a apreensão de 10 quilos de substâncias entorpecentes, maconha. Então, além de efetivarmos a prisão dos indivíduos, conseguimos também aí apreender essas substâncias entorpecentes. Pessoas essas que estão presas até os dias atuais. Parece assim que um dos grandes objetivos também, e talvez um dos grandes impactos desse trabalho, é justamente acabar com a sensação de impunidade, né? Que parece que é o grande estímulo que as pessoas têm para cometer o crime. Quem comete um crime nunca pensa que vai ser apanhado. Eu estou enganado ou é isso mesmo? É isso mesmo, porque na verdade a pessoa ela não espera, né, de ser presa. Elas estão delinquindo e esperam sempre, né, entre aspas, se dar bem no mundo do crime, conseguir as coisas através do mundo do crime. E é bem verdade também, Alex, nós não podemos aqui, né, tentar passar à população algo ou aquilo que ela está vendo lá fora no seu mundo cotidiano. O que a polícia, então, tem tentado justamente aqui, minimizar essa sensação de insegurança que ela tem, minimizar um pouco a criminalidade, mesmo porque sabemos também que, por mais que estamos fazendo e por mais que façamos, nós temos crimes que vêm ocorrendo na cidade de Ipatinga, vêm ocorrendo na cidade de Coronel Fabriciano, vêm ocorrendo em Timóteo. Então, o nosso objetivo é o quê? É trabalharmos, demonstrarmos para a população a força da Polícia Civil, a força dos órgãos de segurança pública aqui do Vale do Aço, para que tenhamos sucesso nas nossas operações. Ok. Gilmar, o mapeamento do crime em Ipatinga, a forma como agem os criminosos ou os grupos criminosos aqui é de conhecimento da polícia? Sim, tanto da Polícia Civil como por parte da Polícia Militar e do Ministério Público. Temos aí grupos, né, que vêm se especializando a cada dia em determinadas ações delitivas, roubos a coletivos, roubos a relojarias, brigas gigantes. Por outro lado, nós temos também grupos por parte dos órgãos policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, às vezes agindo
cada um na sua esfera de atribuição, outrora através de ações conjuntas, que passam a mapear essas pessoas. Retornando à Operação TNT, Alex, só para termos aí como exemplificar, na Operação TNT, quase todas as pessoas presas eram do bairro Planalto, ou seja, pessoas que foram mapeadas, pessoas que estavam sendo vigiadas pelas polícias, pessoas que estavam sendo analisadas. E aí esperamos nada mais, nada menos que a melhor oportunidade para que pudéssemos efetivar a operação policial e lograrmos êxito na apreensão de quase todos os envolvidos, como de fato ocorreu. Eu vi na matéria que foi publicada no jornal que são 30 pessoas. Olha, foram 30 pessoas indiciadas, essas pessoas, né? Hoje, presa na Operação TNT, nós temos em torno de algo de 12 pessoas que tiveram as prisões preventivas decretadas. E várias outras pessoas que foram indiciadas, inclusive, chamando até atenção, pessoas que já estavam presas em unidades prisionais do Vale do Aço, que mesmo nas unidades prisionais estavam delinquindo, praticando ações delitivas. Essas pessoas também tiveram os seus indiciamentos e outras, inclusive, com um segundo mandado de prisão expedido. Então, se no passado ela estava presa por um motivo, hoje ela está presa por vários outros motivos, a exemplo dessa Operação TNT. Sem possibilidade nenhuma de receber qualquer benefício desses de regressão de pena, esse tipo de situação que é previsto na lei, mas com essas novas acusações dificilmente vão ter benefícios. Hoje, dificilmente essas pessoas que possuem esses mandados de prisões expedidos em seu desfavor, não. Por quê? Mesmo se conseguiu benefício em uma conduta delitiva, talvez o processo esteja mais avançado junto à Justiça Pública, certamente ela permanecerá presa por causa do processo anterior. E esse, no caso, por exemplo, dessa operação, é uma operação que é recente, essas pessoas estão presas por força de prisão preventiva, então certamente vão ter que aguardar aí o julgamento presa. Tá, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que chegou lá no jornal, quando saiu a informação do balanço da Operação TNT. Foram presas pessoas do bairro Planalto, só que a tal guerrinha que existe entre a gangue do Planalto e a gangue do Veneza, tem também gente do bairro Veneza. E esse outro lado, como é que ficou? Olha, investigações também vêm sendo procedidas. A polícia está atenta a esse outro lado, né, ao Veneza, e certamente teremos outras operações policiais aí em um futuro bem próximo. Só que nós também, Alex, nós não podemos esquecer que, na atualidade, ou quando desencadeada a Operação TNT, grande parte das questões que estavam ocasionando aquela sensação de segurança eram provocadas por pessoas do bairro Planalto. Tanto é que, se você analisar, os últimos homicídios e tentativas de homicídios que vinham ocorrendo eram de pessoas do Planalto contra pessoas do bairro Veneza. E, então, esse foi um dos principais motivos, temos outros, mas foi o principal motivo que fez com que a operação fosse direcionada inicialmente ao bairro Planalto. E, ao que parece, deu uma acalmada nos ânimos ali das pessoas que ali estão. Infelizmente, é claro, né, essas pessoas que estavam soltas hoje estão presas. E hoje nós temos talvez um outro problema. Qual? Temos várias pessoas do Veneza, pessoas presas, várias pessoas presas do bairro Planalto. Onde estão? No Ceresp. E muitas das vezes tem causado ali dificuldades até mesmo para a administração do presídio aqui de Ipatinga. Eu faço ideia, tem que administrar isso internamente dentro de um presídio, né? Doutor Gilmar, situações como essas ameaças, inclusive o pessoal preso na Operação TNT, eu vi algumas reproduções que a Polícia Civil enviou de ameaças que eles faziam entre os grupos e uma forma também de ostentação, de poderio, de droga, de organização, de armas que eles tinham. E assim, parece assim que eles estão destemidos. Isso me assustou, isso assusta, chega a assustar também o policial, ou o policial já está tão acostumado com essa realidade que já não assusta mais? Olha, Alex, o que nós vemos hoje nos dias, né, é que as pessoas elas estão um pouco mais afoitas. As pessoas não estão se preocupando mais, né, com a segurança, não estão se preocupando mais, principalmente quando nós temos grupos organizados que querem medir força. E esta medição de força que eles querem fazer através de demonstração, ostentação, armas, drogas. E o que nós temos visto, sim, essas pessoas sem receio de serem presas, pessoas que não têm o mínimo de amor à vida. Para uma pessoa sair de casa hoje, já com a intenção de matar um
um alheio, uma outra pessoa, mesmo que seja, sim, um desafeto, mesmo que seja uma pessoa que você não goste, mas tirar a vida de um ser humano, então o que nós estamos vendo, muitas das vezes também na nossa sociedade, não apenas em Ipatinga, mas como um todo, é falta de amor, falta de Deus no coração dessas pessoas, para que possam se sentir amparadas, é claro, e se sentir aí mais tranquilas. E essas organizações criminosas, a polícia, ela está de olho. E tanto é que nós utilizamos, inclusive, esta forma que eles utilizavam para ostentação, para justamente justificarmos nossos pedidos de prisões, que foi expedido aí pela Justiça Pública de Ipatinga contra essas pessoas. É assustador. Eu lembro que teve um episódio em que 2 rapazes foram para Iapu, roubaram um CrossFox na fuga de volta para Ipatinga, fugindo da perseguição da Polícia Militar, a Polícia Ostensiva, bateram o carro, provocaram morte de gado, um dos rapazes morreu, e o outro adversário comemorou isso numa postagem de Facebook. Uma tragédia de todo tamanho, num fim de semana, no sábado, eu falei, era o sexto ou sábado que ocorreu esse episódio, e a pessoa comemorava uma desgraça desse tamanho. Eu pensei assim, agora tem um outro sofrimento também, as pessoas que estão nos acompanhando devem estar se lembrando disso, muito maior do que, talvez, do que o sofrimento até das vítimas desses homicídios, de tentativas de homicídio, ou mesmo a vítima que foi assaltada, que foi ameaçada, que é o sofrimento da mãe, do pai, do irmão que tem lá o filho, que tem o parente na cadeia. Eu tenho gravado entrevista com essas pessoas, conversado com essas pessoas, e os familiares sofrem demais. É uma coisa muito triste ter um filho dentro da cadeia, né, doutor Gilmar? É uma coisa lamentável. E quem comete o crime parece não estar preocupado com isso também, como o senhor disse, né, agora há pouco, em relação às outras coisas. Verdade, além de não se preocupar consigo mesmo, também não se preocupa com seus familiares, porque quem mais sofre é a mãe, o pai, o irmão. Essas pessoas é que ficam ali, sejam visitando esses entes queridos nas unidades prisionais, sejam visitando nas delegacias de polícia quando estão sendo autuadas em flagrante delito. E só abrindo aqui um parêntese, Alex, em relação a esse exemplo que você mencionou, desses 2 jovens que estavam vindo após roubar um veículo automotor, que infelizmente aí, após o acidente, um desses jovens veio a falecer. Esses jovens eram de onde? Bairro Planalto. Naquela oportunidade, eles residiam ali no bairro Planalto. Isso. E para ainda conseguirmos uma verificação, quando ocorreu essa situação, infelizmente ocorreu, né, de forma brutal, o que as pessoas do bairro Planalto fizeram? Aquelas pessoas que eram, entre aspas, líderes daquele bando, foram lá colocar fogo em um ônibus coletivo. Ou seja, numa clara ameaça ao Estado, numa clara afronta ao Estado. Então, por esses motivos e outros, a Polícia Civil e a Polícia Militar e o Ministério Público, com o apoio do Judiciário, é claro, nós demos então aí um foco principal àquelas pessoas. E se você pegar para analisar, vai verificar que as pessoas mencionadas na ocorrência daquele ataque ao coletivo, que por via reflexa não está atrapalhando só a empresa proprietária do coletivo, mas as pessoas que fazem uso dessa linha, seja para o trabalho, seja para passeio, pessoas que utilizam esse coletivo. Se você analisar, então, as pessoas mencionadas na mesma ocorrência são as pessoas que foram também presas na Operação TNT. De fato. Olha, vamos a mais um intervalo, nós voltamos logo na sequência aqui dessa conversa com o Gilmar, e aí nós vamos falar de uma outra situação muito lamentável também, a questão dos golpes. Tem cada golpe que aparece que a gente lê e fala assim, não é possível que isso aqui seja verdade, mas é verdade sim. Ocorreu e precisou da intervenção da polícia e acabou em prisão, e pessoas que você não imaginava que poderia estar envolvido com aquilo ali acaba nas barras da justiça respondendo por isso. Logo depois do intervalo. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547.
Muito bem, está no ar o Cultura Entrevista, de volta na entrevista com o delegado Gilmaro Alves. Doutor Gilmaro, tem uma coisa que eu queria que o senhor abordasse agora aqui na nossa entrevista, que é a questão dos golpes. Nós recebemos diariamente aí os relatórios de inquérito, recebemos as entrevistas que são transformadas em matérias jornalísticas e tem hora que eu fico assim, pensando como que as pessoas podem ter tempo e tamanha inteligência para abordar, para montar, arquitetar planos que visam levar aos outros, assim, das formas mais variadas possíveis. Às vezes a gente chega a ficar surpreso com a modalidade de determinados golpes que aparecem aí. Vamos começar aqui, por exemplo, um dos casos recentes que o senhor concluiu lá, golpe envolvendo o seguro obrigatório. O sujeito foi vítima, na verdade, de homicídio e depois virou vítima de acidente de trânsito para receber seguro, doutor Gilmar. O que é isso? É verdade. Muitas das vezes que nós deparamos, não é só ou somente com uma população leiga no que pertine à área jurídica. Mas esses golpes, o que nós temos aí, duas situações aí, digamos, até antagônicas, ou seja, de um lado, uma pessoa muito inteligente, que ela pensa, analisa a forma mais viável de se conseguir lucros fáceis. De outro lado, nós temos aquelas vítimas, pessoas mais humildes e que, através de promessas de ganhos fáceis, ganhos rápidos, elas acabam, então, embarcando junto aí nessas situações com essas pessoas, com esses fraudadores. No caso do seguro DPVAT, a organização ela era tamanha que essas pessoas, além de simular mortes, ou seja, causa-mortes, elas ainda simulavam ocorrências policiais, simulavam até mesmo testemunhas que teriam, em tese, presenciado. Como exemplo, nós podemos citar dois casos. São vários casos aqui em Patinga, mas dois casos já foram concluídos, remetidos à justiça, já concluídos. E pessoas indiciadas. Já com pessoas indiciadas, É interessante que teve um caso, por exemplo, aqui num bairro aqui em Patinga, que a pessoa foi assassinada, alvejada na rua a tiros, inclusive com autoria definida. Sabia, inclusive, quais foram as pessoas que efetuaram os tiros. E essa ocorrência, então, de homicídio, ela se transformou, entre aspas, foi falsificada uma ocorrência policial por esse bando, por essas pessoas, em que ela teria se envolvido em um acidente automobilístico na cidade de Ipatinga, por causa desse acidente, havia ocasionado o seu óbito. Só isso não, porque, além da ocorrência, ela precisava de algo mais. Porque se analisarmos, quando é procedido o relatório de necrópsia, vem a causa-morte. Então, a causa-morte por quem morre por disparo de arma de fogo é uma, e a causa-morte por quem morre em acidente automobilístico, outra. Então, o que elas faziam? Falsificavam também os atestados do IML, do Instituto Médico Legal de Ipatinga. Com esta falsificação, conseguiam também alterar o atestado de óbito junto aos cartórios. Então, essas pessoas, então, elas passavam a ter ocorrências policiais falsificadas, relatórios de necrópolis falsificados, atestados de óbitos falsificados e ingressavam para o recebimento. Quer dizer, havia todo um grupo que participava, porque sozinha a pessoa não consegue fazer uma coisa dessas, né? Não consegue fazer. E mais, o que às vezes nos chama muita atenção, Alex, é que e essas pessoas vítimas, ou seja, os familiares dessa vítima que morreu assassinado em Ipatinga. Em algum caso a família participou? Temos casos, sim, que infelizmente a família participou. Em que situação? Recebendo parte do valor. Só que esse grupo, de forma, diríamos aí até sábia, o que eles faziam? Recebiam, por exemplo, R$13.500, ia na família e dava lá, doava a família, ou fornecia a família R$3.000, R$4.000. A grande parte ficava com o bando. Mas a família sabia que era um golpe, era uma irregularidade? Olha, em algumas oitivas que nós fizemos, eles tentaram se passar ou afirmar que não sabiam. Agora, todos sabem, né? Todos sabemos que a pessoa, para ter direito ao seguro DPVAT, tem que ser através de incidente automobilístico. Doutor Gilmar, o senhor disse que tem 2 casos concluídos com pessoas indiciadas. E tem mais quanto em andamento aí? Só na Delegacia de Jaciva, hoje nós temos mais outros 8 casos policiais em tramitação. 3 já estão, assim, em vias de conclusão também para a remessa à Justiça. Gente do céu, venda de veículos. Teve gente que levou prejuízo também com venda de veículos. A pessoa foi lá, fingiu que era comprador e, na verdade, fugiu com o veículo e nunca pagou essas pessoas. Aqui é um caso de descuido tremendo, né? É um caso de bastante descuido, a pessoa tem que ter muita atenção.
mesmo porque quando eu estou negociando ou procedendo a tratativas com as pessoas, principalmente que eu não conheço, eu tenho que cercar de algumas atitudes para justamente evitar esse tipo de situação. Se o rapaz vai comprar o meu veículo, eu não o conheço, por que eu vou dar a chave do meu veículo nas mãos dessa pessoa? Tudo bem que às vezes eles afirmam, eu preciso levar no meu mecânico de confiança. Por que não trazer esse mecânico de confiança na residência, então? Ou ir junto. Ou ir até mesmo junto. Levar um parente junto. Parente junto, para não andar sozinho com uma pessoa, né? Que pode ser também que vai ser assaltado. Então, ela tem que cercar de certas atitudes para evitar aí essas ações delitivas. Tem uma outra história também, falsificação de documentos, que permitiu que pessoas financiassem carros em nome de outros, famosos carros e motos Pokémon. Que história é essa? Olha, quando eu preciso ou eu vou fazer a compra de um veículo automotor, não tenho dinheiro, eu tenho que ir lá e financiar. O que as pessoas elas têm feito, então, algumas pessoas, como prática, principalmente esses falsificadores, esses fraudadores, esses criminosos, eles conseguem documentos pessoais, ora, através da própria compra de pessoas que furtam, outrora, através de falsificação desses documentos. Então, eles se deslocam, às vezes em unidades bancárias, outras vezes nessas próprias empresas que procedem esses financiamentos, se passando por uma terceira pessoa, e então consegue esse financiamento. O carro vai sair, sim, em nome daquela pessoa. Só que ele consegue também, depois da emissão desse documento, a transferência desse veículo, uma vez que ele está se passando por ela. Só para exemplificarmos aqui, inclusive até mais grave, recentemente, Alex, nós temos visto na região do Vale do Aço imóveis sendo transferidos sem assinatura dos proprietários. Principalmente essas pessoas que possuem lotes aqui na região do Vale do Aço, que moram longe em outras cidades, até mesmo em outros estados. Depois de 2 a 3 anos, quando vai tentar negociar, descobre que o imóvel não é mais seu. E aí acaba ficando apavorada. Por quê? Olha, mas eu não vendi esse imóvel. Como saiu? E a forma que sai é justamente através dessas falsificações de documentos, pessoas que se fazem passar por elas, vão ao cartório, efetivam essas vendas. Mas que situação, até venda de imóveis, vejam só, e passa por todo o processo. Aí com a documentação falsificada, vai no cartório, passa a escritura. Passa a escritura, nesse caso, por exemplo, eu estou trabalhando na unidade policial, esse imóvel já foi. Quando ele saiu das mãos do falsário, ou seja, aquela pessoa ou a pseuda proprietária, que se passou para o dono de fato e de direito, esse imóvel já passou nas mãos de outras 5 pessoas. Então, o que nós vemos hoje? A pessoa que está com esse imóvel hoje, ou que estão com os imóveis que são oriundos dessas fraudes, muitas das vezes são pessoas de boa fé. Imagina você, quando você vai comprar um imóvel, o que você vai fazer? Vai se deslocar ao cartório. O cartório afirma para você, não há nenhum impedimento contra esse imóvel. Esse imóvel está no nome de quem? Está em nome do Joaquim, por exemplo. E o Joaquim está na sua presença, e assina a documentação. O cartório averba. Para o comprador, não há nada de irregular. Compra de forma tranquila. Depois de alguns anos, acaba descobrindo que, na verdade, ele comprou aquele imóvel de um falsário e não das mãos das pessoas que realmente deveriam vender. O senhor acredita que é possível chegar nesse falsário? Acreditamos que sim, mesmo porque elas precisam de ir aos cartórios. E quando elas vão ao cartório, muitas das vezes elas têm que se apresentar. Seja através de documentos, esses documentos têm que vir fotos, e mais uma vez também aqui nós teremos que chamar a atenção. Por que eu falo mais uma vez? Porque na delegacia, de forma constante, nós temos afirmado isso. Você, proprietário de cartório da região do Vale do Aço, você também tem uma certa preocupação de cercar de alguma segurança para que no futuro, quando a polícia procurar por essas pessoas, você possa nos auxiliar. Por quê? Porque certamente essas pessoas proprietárias ou as reais proprietárias certamente vão endereçar a ação judicial contra quem? Contra o cartório, que efetivou a venda sem passar pelo dono de fato de direito. E temos recebido algumas denúncias que alguns cartórios têm admitido para a efetivação, inclusive cópias de documentos, o que não é possível.
ou seja, a efetivação de procuração apenas por cópia. Então, tente se cercar de fatores para que possam aí certamente saber quem de fato está na sua presença. Bom, só falsificação de documentos já é crime passível de ser punido, não é isso? De acordo com a lei. Só a falsificação. Só a falsificação. Mesmo que você não falsifique, só o uso. Inclusive, o Código Penal brasileiro ele é bem claro. A falsificação do documento, nós temos o 297 e o 298, nós temos o documento público e o documento particular, e temos também o uso desse documento falso, que é o artigo 304. A pena para quem falsifica o documento é a mesma pena para quem usa esse documento falsificado. Então, às vezes, eu não falsifiquei o documento, mas estou usando. A pena é a mesma para os falsificadores. Se desse uso de documento falso ou de uso indevido de um documento verdadeiro resultou numa conduta delitiva, num crime especificamente, num prejuízo, essa pena pode aumentar? Sim, porque nós temos também um outro artigo, que é o artigo 299 do Código Penal, que é o que nós denominamos, inclusive, de falsificação ideológica. O que é a falsificação ideológica? É quando eu consigo colocar em um documento, às vezes, ou muitas vezes, verdadeiro, uma ideia falsa, e é o que essas pessoas fazem. Então, além da falsificação de documento, tem o uso de documento falso, tem a falsidade ideológica, porque elas fazem constar nessas estruturas públicas dados que não deveriam ser constados, ou seja, nome de outras pessoas, nomes de outros proprietários. Gilmar, falta um minuto para terminarmos aqui nosso Cultura Entrevista hoje, mas eu quero aproveitar a sua presença para esclarecer uma dúvida de uma informação equivocada, que eu vejo as pessoas comentar muito sobre ela, e que é a questão do flagrante do homicídio. A pessoa comete um crime contra a vida e foge. Acreditam que se ficar fora 24 horas, acaba o prazo do flagrante, o famoso flagrante, que a pessoa é presa, levada para a cadeia. A história não é bem essa, não é isso? Vamos esclarecer melhor essa situação. O que dá flagrante da prisão depois do crime contra a vida e o que não dá? Olha, na verdade, isso é uma falácia, né? Não existe aí esse prazo de 24 horas para apresentação ou não apresentação. Você em casa, que queira depois consultar de forma assim, mais detalhada, até mesmo pelo nosso tempo, o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele é bem claro. Nós temos ali 4 incisos que falam sobre o flagrante. E a doutrina nos traz aí como flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. O que nós queremos deixar claro para ir direto ao ponto em relação a onde surgiu esse mito de 24 horas. A polícia é o seguinte, quando ocorre um fato delitivo, mesmo que depois de vários dias ou várias horas, se existir a perseguição contra esse indivíduo, é possível sim a prisão em flagrante delito. Então não existe prazo de 24 horas, 36 horas, 2 dias, esse prazo não existe. O que existe principalmente para aquele flagrante, que não é o flagrante próprio, mas o flagrante impróprio, é que se existir essa perseguição devidamente comprovada pelos órgãos de segurança pública, essa prisão ela é possível mesmo que após dias. Ok. Se tiver uma semana, a pessoa se apresentou na delegacia de polícia e assumiu na companhia de um advogado, às vezes a pessoa fica presa e às vezes não. Por que há essa diferença? Olha, nós não podemos esquecer aí que nós temos várias modalidades de prisão, né? Cautelar. Nós temos prisão em flagrante delito, que é uma cautelar, nós temos prisão preventiva, que é uma cautelar, e temos também a prisão temporária, que é uma cautelar. Então, muitas das vezes, quando, por exemplo, no seu caso que você deu, o advogado se apresentou ou apresentou esse cliente uma semana depois. Se a polícia, então, não conseguir comprovar que durante esse lapso temporal não houve perseguição, como de fato realmente não haveria, porque tanto não estava preso, essa pessoa não estava presa, então ele vai se apresentar, vai ficar preso? Não, porque pelo fato da prisão em flagrante delito não temos mais os requisitos do artigo 302 e seguintes. Mas como então outras permanecem presas? Porque certamente o delegado, a autoridade policial, ele representa, ora pela prisão preventiva, ora pela prisão temporária. Então, uma vez apresentando, opinado favoravelmente pelo Ministério Público e deferido pela Justiça Pública, então essa pessoa agora tem um mandado de prisão contra si, que não é o auto de prisão em flagrante delito, mas um mandado de prisão. Então ele faz cumprir naquela oportunidade, fazendo com que essa pessoa permaneça. E uma das coisas que pode levar o delegado a pedir a prisão preventiva é ameaçar a testemunha ou subornar, ameaçar ou oferecer um suborno a uma testemunha, por exemplo. Porque nos casos dos requisitos da
Prisão preventiva, por exemplo, está lá no seu artigo 312 do Código de Processo Penal e seguintes, nós temos várias situações. Uma delas é a garantia da ordem pública, no caso, por exemplo, das pessoas que estão ameaçando testemunhas ou ameaçando outras pessoas que têm conhecimento do fato, bem como também a aplicação da lei penal, dentre outros requisitos que nós temos ali. Legal. Ô, Gilmar, vamos voltar aqui futuramente para falar especificamente desses casos do plantão. O senhor pega lá na delegacia, tá bom? Ok. E eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui na TV Cultura. Somos nós, Alex, que agradecemos. Mais uma vez, a Polícia Civil agradece a TV Cultura, através da sua pessoa, né? Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Legal. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou aí de casa também, obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.